Olá, paz e graça. Eu queria trazer uma palavra de fé ao teu coração, ministrar algo de Deus e estar indicando um livro que é Armado para o Combate. Amém? E esse livro vai trazer uma realidade ao teu coração sobre a armadura de Deus, sobre andar em poder, amém? E sobre exercitar a força do Espírito que está colocada no teu coração, no teu espírito, amém? Então eu queria estar trazendo uma mensagem para você e eu queria compartilhar algumas verdades para trazer clareza ao teu coração sobre a condição hoje que nós estamos vivendo, sobre a posição, sobre essas epidemias, sobre doenças, sobre falta, e eu queria trazer isso ao teu coração e eu creio que você vai ser impactado nesse dia por essa palavra, amém? Eu tenho total confiança nisso. E eu queria dizer a você então que Deus, amados, Ele criou um ambiente perfeito para o homem viver. Um ambiente onde a paz reinava, onde a alegria reinava, onde não havia falta de nada, amém? Então lá no Éden, onde Deus criou, Ele criou um Éden. E Ele formou primeiro, em Gênesis capítulo 1, nós vemos Deus criando, formando tudo e colocando tudo em ordem. No capítulo 2 nós vemos Deus formando o homem, amém? E no capítulo 3 nós vamos ver a queda do homem, onde o mundo virou um caos, onde houve baderna e desordem, amém? Mas Deus, Ele tem um escape. E no decorrer dessa mensagem, os textos que eu vou citar para você vai trazer clareza e você vai ter a convicção que Deus é um Deus bom e que enviou Jesus para te tirar dessa condição que você está hoje, amém? Então, eu queria dizer para você, então, em Gênesis, capítulo 2, no versículo 17, amados, olha o que a palavra diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor, Ele deu uma ordem lá no Éden, amado, uma ordem, um decreto. Se você viver pela obediência de não fazer o que é errado, você vai ter a total liberdade de viver uma vida abundante. No momento em que você não ficar com aquilo que Deus falou, ou seja, desobedecer, você seria separado de Deus, amém? E olha só, Gênesis capítulo 3, no versículo 6, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu e deu também ao seu marido, e ele também comeu. Versículo 7 diz assim: abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, coseram-se folhas de figueira e cintas para si. Versículo 8: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Deus, versículo 9, chamou Deus o homem e perguntou: onde você está? E versículo 10 diz: e ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Versículo 11 diz: perguntou Deus: quem fez saber que tu está nu e comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então, amados, nós vemos, Deus deu uma ordem ao homem. A ordem ao homem era: cuide do jardim, regue o jardim, e para cuidar da mulher. Mas a serpente, capítulo 3, versículo 1, diz que havia uma serpente no jardim, o qual era sagaz. E nós sabemos que Satanás, ele foi expulso do céu, ele era um anjo de luz, aonde nós vemos que quando ele foi expulso do céu, ele se tornou um ser espiritual, assim como ele era um anjo. E o que aconteceu, amados? Um anjo caído, fez com que a mulher fosse tentada e desobedecesse a ordem que Deus deu. Mas deixa eu falar algo a você sobre o medo, como nós temos visto hoje no mundo, o medo, o caos, a doença, a enfermidade. Queridos, no momento em que a mulher desobedeceu, nós podemos ver aqui que o homem teve medo. O medo começou a reinar, a morte começou a reinar. Por quê? Por causa da desobediência, por causa do pecado. Amém? Talvez você vai dizer: Danilo, mas tu está trazendo uma mensagem de fé ao meu coração. Eu estou trazendo uma clareza para o teu coração, para entrar num contexto agora, onde você vai ser pego por dentro, amém? Para que o medo não reine mais, e para que você ande em saúde, você ande em ousadia, e você ande em poder, amém? Então, amados,
No capítulo 3, nós vamos ver que o homem caiu, né? Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que nós vemos aqui? A ordem que Deus deu. Ei, do descendente da mulher nascerás um, que você ferirás ele, mas ele esmagará a tua cabeça. Amém? No capítulo 3, no versículo 24, nós vamos ver Deus expulsando o homem do jardim. Por quê? Porque se o homem comesse novamente do fruto, ele morreria eternamente. Amém? Então Deus teve o cuidado. Deus, querido, não foi pego desprevenido. Amém? Deus tem o escape. Deus sempre tem a solução. Deus é a solução para as nossas vidas. Eu queria dizer algo para você. Se Deus, Ele é o problema, quem será a solução para as nossas vidas, amados? Deus não é o problema, Deus é aquele que resolveu enviando Jesus até nós. Nós vamos ver agora, ó. Em Êxodo nós vemos Deus usando a vida de um homem chamado Moisés, o qual tirou o povo da escravidão do Egito. Deus tirou usando um homem, somente um homem que Deus chamou para tirar o povo do Egito, amém? Amém, amados? Mas o coração daquele povo era endurecido, amados. Amém? E nós vemos hoje um povo com o coração também endurecido, queridos, e um povo com coração, um povo que vivia em incredulidade da época. Isso já era real naquele tempo. Nós vemos então lá no deserto, em Números capítulo 21, versículo 7, que Deus fazia milagres extraordinários, amados. Deus abriu o mar, Deus fez tantas coisas extraordinárias, livrando o povo, cuidando do povo, mandando mantimento para o povo. Deus não deixava faltar nada. E nós vemos então, queridos, que o povo murmurava, que o povo falava mal de Moisés, falava mal de Deus, amém? E nós vemos que apareceu no deserto serpentes abrasadoras, o qual picavam homens e mulheres. E o que aconteciam? Essa picada dessa cobra era algo letal, que fazia com que esse veneno corria rapidamente na corrente sanguínea do homem, causando terríveis dores nos seus membros, trazendo a agonia e até ele chegar à morte, amém? Mas nós vemos, queridos, que o povo se arrependeu também. O povo se arrependeu, amados, e pediu para Moisés que orasse ao Senhor para que eles pudessem ser livres dessa condição. E o Senhor Moisés orou ao Senhor, e o que aconteceu? Deus deu uma ordem a Moisés: ei Moisés, ergue uma serpente de bronze sobre uma haste, e todo aquele que for picado pela serpente, quando eles olharem para a serpente, eles receberão vida novamente. Nós vemos Deus cuidando do povo, amém? Sendo o povo ainda incrédulo, vendo o povo murmurando, vendo o povo fazendo coisas erradas, porque essas toxinas, queridos, que aconteceu lá quando Eva caiu no pecado e Adão também caíram. O que aconteceu? Toxinas letais, elas passaram a estar sobre o homem. Que toxinas são essas, Danilo? O medo, a dúvida, a ansiedade, a confusão, queridos. Isso vem acarretar na vida deles, amém? Mas deixa eu te falar algo. Como Deus, Ele compartilhou ao homem que livraria o homem do caos, nós vemos que Maria, ela concebeu uma virgem, deu à luz, e nós sabemos que Maria era uma mulher virgem, e no ventre de Maria era o lugar perfeito para que o Salvador viesse à terra, amém? Era um lugar secreto, um jardim secreto, ou seja, Deus tirou o homem do jardim, mas nunca tirou o Éden do homem. Então Deus teve o escape, amém? Vemos lá em Mateus capítulo 1, versículo 20, enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo e dizendo... O Senhor dizendo a José: filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito. Amém? Versículo 21, darás à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porquanto ele salvará o seu povo dos seus pecados, dos pecados deles. Versículo 23, e eis que a virgem conceberá e darás à luz a um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, que quer dizer
dizer Deus conosco. Amém? O ventre de Maria, como eu falei, era um ambiente perfeito, saudável, para que Jesus viesse à terra. Amém? Jesus Cristo, querido, tomou sobre si o veneno, o pecado que estava sobre o homem, sobre a humanidade. Jesus, ele tomou esse pecado, amém? Que fazia com que as pessoas morressem, o juízo que estava sobre a vida delas, a condenação. Pois o Senhor Jesus nos livrou do colapso iminente, mesmo estando nós contaminados pelas toxinas da morte e pela vertigem do pecado. Ele nos contemplou com a sua própria vida e mediante o nosso arrependimento escapamos do juízo e por ele encontramos diante da cruz o perdão. O poder do sangue, queridos, de Jesus Cristo quebrou a maldição. Jesus tomou o nosso pecado e ele se tornou então o nosso antídoto. A reação do soro antiofídico, eu queria falar para vocês, através do sangue puro de um animal forte, como ele é feito em caso de um cavalo, é injetado o veneno na corrente sanguínea do animal, que instantaneamente produz anticorpos. Jesus Cristo simbolicamente, ele era o único ser que poderia fazer isso por nós, o único ser forte que poderia sofrer por nós toda a dor, todo o sofrimento, se tornando o nosso soro antiofídico, o nosso antídoto divino. Amém? E eu queria trazer para você isso porque talvez nesse dia você esteja fraco por essas situações, você esteja passando momentos de dificuldade, talvez você esteja separado de Deus, como diz a palavra em Romanos capítulo 3, versículo 26, que todos estão destituídos, separados de Deus, carecem da glória de Deus, mas justificados nós somos, queridos, gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ou seja, por aquilo que ele fez por nós. Amém? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Jesus foi levantado naquela cruz para te alcançar, para que você se arrependesse e para que você tivesse vida, para que você não andasse em medo, para que você não andasse uma vida em fracasso, em derrota, com falta. Jesus é a solução para as nossas vidas, para a tua vida, amado. E eu queria dizer para você, talvez você vai dizer, Danilo, mas eu tenho pecado, eu tenho falhado. Se você tem pecado, eu quero dizer que se você confessar nesse dia comigo não, mas confessar ao Senhor os teus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar, querido, e perdoar os teus pecados, e assim purificar de toda a injustiça. Amém? E eu queria finalizar com esse texto dizendo para você, 1 João capítulo 4, versículo 18, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eu queria dizer para você, não tenha medo, porque se você tiver medo, o perfeito amor não está reinando em teu coração. E eu queria dizer para você nesse dia, se você está separado de Deus, é uma boa oportunidade para você se converter dos teus maus caminhos, aceitar Jesus, confessar Jesus como teu único e suficiente Salvador e receber uma vida abundante no teu espírito que vai mudar totalmente a tua vida. Por quê? Porque Jesus, querido, é o único caminho, Jesus é a verdade e a vida, e Ele é o único que pode mudar a tua história. Então eu queria deixar essa palavra para você, não tenha medo, tenha fé, ande em ousadia, creia, porque o Senhor é bom em todo o tempo, e o Senhor não mudou, o tempo está nas suas mãos, o controle está nas suas mãos, Ele está separando nesses dias pessoas fortes. Ou seja, você só vai manifestar aquilo que está dentro de você. Se você está com medo é porque o amor não está dentro, não está reinando. Mas eu queria dizer para você, tenha fé, ande em fé, creia porque o Senhor é bom em todo o tempo. Fique na paz e seja abençoado na prática da palavra. Em nome de Jesus, amém.